Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Notícia simplesmente lamentável, triste, né? Essa ocorrência de ontem em Campo Grande, onde um empresário, engenheiro, foi morto, assassinado por assaltante ao reagir a um assalto. Está hoje na primeira página dos jornais da capital. Está aqui no Correio do Estado. Correio do Estado. Coisas modernas aqui. Correio do Estado de hoje, na manchete. Engenheiro reage a assalto e é morto. Está aqui no Jornal Estado. Empresário é assassinado com tiro na boca ao reagir a assalto. Não se estabeleceu, quer dizer, esse é um caso, eu diria até isolado, né, na questão da violência em Campo Grande, porque não tem ocorrido todos os dias, mas tem ocorrido já apesar de ocorrer com uma certa frequência, considerando o tamanho da cidade, considerando as deficiências da própria segurança pública. Mas a polícia tem sido eficiente, né, na descoberta, né, desses crimes, na elucidação desses casos. O caso, por exemplo, do maníaco do Campos foi solucionado praticamente no dia seguinte à ocorrência, né, ao estupro. Outros casos, né, até agora, todos os casos relativos à violência, seja violência, questão de assalto, seja problema de estupro, sequestro, todos esses casos têm tido um final apropriado, né, um final normal. A polícia tem conseguido, apesar dessa divergência aí, dessa dissidência, dessa querela entre polícia militar e polícia civil, a autoridade tem conseguido debelar, né, elucidar todos esses crimes que têm ocorrido em Campo Grande. Mas debelar o crime, aliás, elucidar o crime
uma atitude, uma ação extraordinária da polícia. Mas o melhor mesmo seria a prevenção, evitar o crime, né? Evitar a ocorrência. Isso é que seria fundamental. Isso é igual a doença, né? O hospital que cura, o médico que vai lá que atende e tal, legal. Agora, bom mesmo seria se pudesse funcionar melhor a prevenção à doença, caso do crime, né? Ter mais a ação policial, polícia na rua, polícia para meter medo no bandido, tal, para afugentar o bandido, segurança mais eficiente, e sobretudo nesse caso aqui do engenheiro, do empresário que foi assassinado, não reagir. Agora, mas não reagir como, né? Quer dizer, cada qual tem um comportamento. Eu não reajo, né? Mas na hora, né? Na hora você não sabe como você vai fazer, mas eu estou treinado para não reagir. Já sofri 2 atentados à bala, por questões políticas, e nunca reagi. Escapei por sorte, porque fui baleado e tal, mas não reagi. E eu até poderia reagir, porque naquele tempo eu andava armado. Eu achava que andar armado era, né, era a imunidade. A melhor imunidade para o cidadão era andar armado. Então eu andava armado, eu era deputado, tinha imunidade, podia andar armado, né, para minha defesa pessoal. E não reagi, né? Foi atentado, não era assalto, era atentado, mas não deixa de ser uma violência contra a pessoa. Então, o que se recomenda, sei lá, todo mundo da polícia fala isso, nas emissoras de televisão, os jornais, a grande recomendação que se faz a quem é vítima ou que está assistindo, presenciando a uma cena de violência, principalmente o assalto, é não reagir. Procura um jeito de reagir sem partir para o confronto com o bandido, né? O bandido, o ladrão, o assaltante, ele não tem nada a perder, ele já perdeu tudo, né? O que o assaltante tem a perder? Nada. Porque quando ele parte com uma ação dessa de violência, ele já se despediu na hora que ele já começou a praticar roleta russa na hora em que ele decidiu fazer um assalto. Ele sabe que pode matar, mas ele sabe que pode morrer. Então, para ele, a vida não tem custo nenhum, custo zero. Então, para ele matar um, matar dois, e não tem. Questão do efeito surpresa. Eu não sei ainda bem como é que foi a história, eu estou conhecendo a história do doutor, do empresário, lá da Vila Bandeirantes, o Severino Souza Júnior. Eu estou conhecendo a versão corrente, né? A versão da polícia, a versão que está no jornal. O empresário foi morto com um tiro na boca após reagir a um assalto na empresa dele na Vila Bandeirantes. O crime aconteceu por volta das 14 horas, quando 2 homens armados invadiram o local. Os 2 criminosos fugiram a pé, sem levar nada. Não, levaram a vida, né? Não é nada a vida. O delegado Roberval Rodrigues, da DERF, afirmou que, segundo relatos de pessoas que estavam no local do crime, Severino teria entrado em luta corporal com a dupla. Os bandidos entraram na construtora no momento em que um funcionário abria o portão para sair do prédio. Eles anunciaram o assalto na recepção e um funcionário chamou a polícia. O delegado Roberval Rodrigues afirmou que investigadores e policiais da DERF estão nas ruas à procura da dupla. Quer dizer, o funcionário fez o correto. De uma informação que eu ouvi na televisão, é de que o funcionário, ao perceber a presença dos bandidos,
correu e se trancou no escritório. É essa a história, Maurício? Não, você vê a história? Como é que, se é isso mesmo? Vamos conferir aqui a história. Testemunhas disseram que a dupla de assaltantes entrou no local, que não conta com o sistema de monitoramento de câmeras, enquanto o portão estava aberto para um funcionário entrar. Ao perceber a ação dos marginais, esse mesmo funcionário correu para a sala onde estava o cofre e trancou-se na sala. E começou a ligar para a polícia, claro, né? Ação certa, correta. Enquanto ele estava ligando para a polícia, os assaltantes estavam chutando a porta. 6 pessoas encontravam-se na empresa no momento do assalto. Enquanto Jorge Rodrigues estava trancado na sala, 2 secretárias estavam rendidas. Severino deve ter se surpreendido com o assalto, disse outro engenheiro da empresa, o Marcelo Vicente, que estava no local, mas não viu a ação dos bandidos. Só ouviu o barulho do disparo. Foi aí que me dei conta do roubo. Tudo foi muito rápido. É claro, os ladrões agem com uma rapidez extraordinária, né? Os policiais que atenderam a ocorrência, bem como um funcionário da empresa, informaram que no momento em que Severino viu os bandidos, tentou desarmá-los quando recebeu o tiro. A dupla fugiu a pé sem levar nada. Câmeras de segurança de casas da rua da empresa devem ajudar a polícia na identificação dos assaltantes. Vizinhos disseram que em um mês este é o 3º assalto naquele mesmo quarteirão. Então a coisa não é localizada, né? Como eu estou, é meio epidêmico. Ali na Vila Bandeirantes é meio epidêmico. Aquela região da Vila Bandeirantes, Vila Jaci, Guanandi um pouco menos, aquele miolo de Bandeirantes, Taquarussu, Jaci, realmente é uma área extremamente vulnerável ao ataque dos amigos do alheio, dos assaltantes. Pena, né, que além de assaltar, além de tirar os bens das pessoas, esses bandidos estejam tirando também a vida das pessoas. Agora, eu disse aqui no começo do programa que não pode reagir, né? Recomendar não reagir. As pessoas, mesmo aquelas que nunca tiveram que reagir, que nunca foram assaltadas, que tem que treinar, né? Se condicionar ao fato de que não pode reagir. Mas na hora, né? Na hora da surpresa você vai lá e reage. Agora, na hora da surpresa você vai reagir para enfrentar, encarar 2 bandidos armados, 2 marginais armados. Você sem arma, vai lá encarar. Se você ainda tivesse armado, você poderia dar um tiro. O risco de levar um tiro era o mesmo, né, de estar armado ou desarmado. O correto foi o que fez o funcionário que foi lá e ligou para a polícia. Estava, né, preso dentro do escritório. É claro que se os ladrões conseguissem arrombar a porta antes da polícia chegar, mas aí já é outra história. O fato é que não deve reagir. Eu tenho ampla discussão com as pessoas. Não, pode deixar o bandido levar nas suas coisas, você tem que ter uma arma para você reagir. Não adianta nada você ter, né? O que você tem que ter é se prevenir. Uma empresa hoje, uma empresa que vende, junto tem cofre com dinheiro dentro e tal, não pode, né? Pode deixar de ter o mínimo de segurança, pelo menos uma câmera ligada ali, né? Para saber quem entrou, quem deixou de entrar, ter um sistema de identificação na entrada da empresa. Por menor que seja a empresa, deve ter. Hoje toda segurança custa barato, porque pode custar a vida de uma pessoa, do funcionário, de um patrão e tal. É triste e lamentável o que aconteceu. Poderia ter sido evitado? Poderia, né? Mas poderia. Agora, como é uma área extremamente perigosa, área vulnerável à ação dos bandidos, bem que essas áreas poderiam ser cadastradas e receber um tratamento especial por parte da polícia, né? Está lá, passar, porque o assaltante, o delinquente, ele só vai na boa, né? Ele vai
na moleza. A agenda dos governadores, dos governantes de Mato Grosso do Sul para esta quarta-feira, dia 20. Olha, hoje é praticamente o último dia útil da semana. Amanhã o pessoal já começa. Hoje à tarde o pessoal já começa a preparar o material de pesca, né? Para se mandar daqui para Bonito, outros vão para a praia, né? Então hoje é praticamente o último dia da semana. E hoje é o último programa que nós vamos apresentar também essa semana, porque ninguém é de ferro, né? A agenda do prefeito Nelsinho Trade, às 2h30, entrega de material esportivo para a Guarda Municipal, lá na antiga rodoviária. O governador André Putinelli, em São Paulo, nesta quarta-feira, devendo retornar no final da tarde. O motivo que o leva o governador ao vizinho estado não foi revelado. Com a viagem de Putinelli, a vice-governadora Simone Tebet irá representar o chefe do executivo na solenidade de comemoração do Dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar, às 8 horas no Palácio Tiradentes, em Campo Grande. Durante a cerimônia serão entregues as medalhas Tiradentes, importante encomenda concedida pela Polícia Militar, 84 pessoas, sendo 44 policiais militares e 40 personalidades civis e militares de outras forças receberão a condecoração. Quer dizer, o governador será representado pela vice-governadora Simone Tebet nessa solenidade do Dia de Tiradentes. É amanhã, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, exato. O Ministério Público, essa notícia aqui é para matar. A gente está aqui se batendo e debatendo com a questão do sistema prisional brasileiro, que é um lixo, né? E se depara com a notícia dessa aqui, ó, aí a gente começa a perder um pouco a fé, né, naquilo que pode ser feito. Recém-criada a 50ª Promotoria de Justiça de Correção dos Estabelecimentos Penais de Campo Grande classificou o Presídio Militar Estadual como colônia de férias onde os presos são recebidos como hóspedes. É o presídio militar. É o seguinte, ó, o militar, quando ele vai preso, seja o soldado, o oficial, quando ele vai preso, ele não fica junto com outros presos. Parte do princípio de que se vai ficar junto com outros presos, ele pode ser discriminado, né? Ele pode ter, como policial, inclusive ter sido autor, né, da prisão daquela pessoa. Então, por medida de segurança à vida, esse interno policial, ele fica num presídio separado, vai para lá, tal. Agora, não tem nada a ver, né? Ele está lá separado, não é para ter nenhuma mordomia, para ter nenhum tratamento VIP, um tratamento especial. Ele está lá separado exatamente por questão de segurança. Agora, daí a dar um tratamento especial ao policial militar preso é interessante. Não sou contra, não. Eu acho que tem que dar o tratamento. A pessoa perdeu a sua liberdade, tem que ter o mínimo de conforto, né, para sobreviver ali e tal. O que tem lá, né? Nesse presídio que o promotor achou que é um spa. Vamos lá. Entre as irregularidades apuradas até o momento pelo promotor de justiça Fernando Jorge Manweiler Sgaib, está a construção de uma churrasqueira de alvenaria, ó, churrasquinho, e de 6 puxadinhos mobiliados como se fossem apartamentos independentes, com camas, televisores, fogões e geladeiras. Quem não está abrigado nesse tipo de dependência fica em alojamentos individuais com estrutura bastante confortável. As portas de todos os alojamentos estavam abertas e os presos estavam soltos durante o dia, sem horário pré-estabelecido para banho de sol ou para qualquer outro tipo de atividade. Aliás,
não são oferecidas atividades para os internos que ficam ociosos a maior parte do tempo. Relato do promotor. Atualmente estão custodiados no estabelecimento penal 25 policiais militares condenados e processados em regime aberto, semiaberto e fechado. São soldados, sargentos e até tenente-coronel. Entre os crimes desses militares que contam com privilégios do sistema prisional estão roubos e estupros. Eu acho o seguinte, que o policial militar preso, ele devia ter o mesmo privilégio que tem o interno comum, o civil. E o interno civil devia ter o mesmo privilégio que tem o PM que está preso. Você entendeu como é que é? Eu acho que não é nada exagerado, né? O PM ter lá o mínimo de conforto, espaço físico, né, para sobreviver, né, subsistir ali naquele convívio de falta de liberdade. Mas eu acho que esse benefício, né, deveria ser estendido a todos os presos. Só isso. Se fosse, não tinha nada, porque eu não vejo nada demais, né, também, né, a exagero, hóspede, spa. Não chega a ser, né, toda essa mordomia que o promotor coloca no seu relatório. Mas é claro que o promotor está fazendo essas afirmações comparando com a situação de abandono, de constrangimento que vive hoje os demais presos do sistema carcerário de Mato Grosso do Sul. São celas pequenas, com presídio com capacidade totalmente esgotada, e não se tem, né, eu não vejo nenhuma proposta, nenhum projeto, nada para mudar isso. As coisas só se lembram as pessoas só se lembram de que é preciso uma política carcerária para o Brasil quando acontece uma tragédia na cadeia. Aí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um segurança máximo, vamos fazer não sei o que, vamos construir mais um presídio não sei aonde e tal. Aforante isso, não há nenhum tipo de manifestação, não há nenhuma, né, alusão sequer a se construir um novo sistema prisional para o Brasil. O governador André Putinelli, no seu primeiro governo, conseguiu, né, elaborar um projeto para criar um presídio para jovens entre os 18 e os 24 anos. Ele queria separar, né, fazer uma separação por faixa etária. E seria uma experiência, eu não sei se outros estados já têm adotam esse sistema, já experimentaram, né, outros estados já experimentaram, né, essa proposta do governador André Putinelli. O fato é que o governador Putinelli, também por falta de recurso financeiro, e até por falta de vontade política, né, porque recurso financeiro você consegue quando você tem né, a predestinação de construir a obra, quando você prioriza a obra, quando você leva o projeto, tal, você consegue. Então, mas até por falta de recurso financeiro, ao construir o presídio agrícola agroindustrial da Gameleira, ele fez lá apenas o presídio feminino e o presídio do semiaberto, e deixou, né, esse projeto do presídio. Seria interessante. Eu defendo a prisão como o governador André Putinelli propõe. A prisão celular. Você divide, né? Em vez de fazer o cadeão, ficar todo mundo junto, você separa. Você pode separar por faixa etária, você pode separar por tipo de pena, né, que o interno está pagando. Você separa. Porque essa mistura é que é explosiva, né? Ficar todo mundo junto. Além de não educar ou reeducar, você ainda torna o interno
um instrumento na mão de quadrilhas, né, de verdadeiras, do crime organizado. Porque, em verdade, o cadeão, hoje ele tem dois tipos de administração, distintos e paralelos. Tem a administração oficial, né, que é através da AGPEM, que é um departamento, uma agência especial do governo para cuidar dos presídios e dos presidiários, e você tem o PCC, que em verdade, né, que exerce uma espécie de função de governo do primeiro-ministro, né, dos internos, porque está todo mundo ligado, direto ou indiretamente, a esses grupos, essas quadrilhas que se formam e que agem de dentro para fora, né? Hoje, a maior parte dos crimes, quando é um crime organizado, um crime planejado, geralmente ele foi originado de dentro de um presídio, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em toda a parte do Brasil. Então, eu acho que está na hora mesmo de se criar um novo sistema prisional para o Brasil. Não justifica mais, né, depois de comprovadamente superado, continuar, né, insistindo nesse sistema. Ele não traz resultados para ninguém, nem para a sociedade, nem para o apenado. O governo termina gastando muito mais com prevenção e tal. Então, eu acho que tem que ter um sistema diferente. E eu defendo o sistema modular, né? De repente a minha ideia, a ideia do governador André Puccinelli pode bater aí com a de outras pessoas. Olha, o prefeito de Aquidauana escapou, tá? Então quem estava esperando assumir no lugar dele pode desarrumar a mala, porque o prefeito conseguiu uma liminar na Justiça, no Tribunal de Justiça, e não chegou sequer a deixar o cargo, né? Apesar de condenado a 180 dias de castigo, fora para, né, a justiça apurar e tal, ele conseguiu uma liminar, o efeito suspensivo determinado pelo desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça. O que diz aqui? No recurso apresentado ao Tribunal de Justiça, a defesa do prefeito de Aquidauana alegou que o promotor não tem competência para propor ação civil contra o prefeito. Além disso, os advogados de Fauzi, Leonardo Duarte e Leonardo Sá de Costa também defenderam a tese que a liminar não poderia ter sido concedida antes de o prefeito ser ouvido. Sobre a competência do promotor, a defesa alegou que caberia ao Procurador-Geral da Justiça promover o inquérito civil e a ação pública para a defesa do patrimônio público e social, bem como da probidade e legalidade administrativas, quando responsabilidade for decorrente de ato praticado em razão de suas funções por prefeito municipal. O que o Ministério Público tomou para si, né, a responsabilidade, porque a política nas cidades menores, chamadas cidades pequenas no interior, não é bem o caso de Aquidauana, que Aquidauana já é uma cidade grande, uma cidade com quase 50 mil habitantes, tá? Uma cidade, um município historicamente inserido aí no contexto da cultura de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, é uma cidade importante no estado, a cidade de Aquidauana, onde tem lá, inclusive, a TV aquidauana.com, por onde o pessoal assiste a Via Morena, né, e esses programas lá na cidade, na Princesa. Mas existe, né, no interior, cidade como Aquidauana, cidade como Miranda, existe a Justiça, o Ministério Público, o Ministério Público, a Justiça não.
alguns promotores e alguns juízes interferem na vida pública de uma forma, né, que extrapola a própria atividade política. Então, eu conheci, por exemplo, promotores que não gostavam do prefeito porque ele era ligado a um outro partido, tinha simpatia por outro partido. Um caso, por exemplo, lá em Cacilândia, né, notório o caso de Cacilândia, tem um promotor que abominava o Luizinho, tal, e que terminou perseguindo tanto esses dois, e que os dois terminaram, o Jair Kogo terminou até abandonando a vida pública, não aguentou a perseguição que era tão grande, pois Cacilândia passou por todo aquele processo de intervenção, tudo isso tinha cunho político, né, envolvendo a ação. Então, para evitar essas coisas, o Ministério Público resolveu tomar para si a responsabilidade de denunciar prefeito, de investigar tal, para evitar. Porque tem mesmo, na cidade pequena, um caso, por exemplo, típico lá, uma coisa que aconteceu em Miranda, numa dessas eleições de prefeito de Miranda. Eu, nesse tempo, estava lá na TVE e abordei esse caso, né? Uma prefeita, candidata a prefeita, e um jornal, né? O jornal era ligado ao partido e tal, e que o juiz vivia proibindo, a juíza da cidade vivia censurando o jornal previamente. Censurava o jornal previamente. Ó, jornal fica proibida a circulação do jornal tal no domingo que vem, porque suspeita-se que o jornal vai publicar uma matéria assim. Quer dizer, uns absurdos. Acontecia isso, né? Acontecia. Então, acho que para evitar isso, né, para evitar essas disputas paroquiais, o Ministério Público resolveu tomar para si a responsabilidade de... E isso aí foi que terminou, né, nesse primeiro momento. Entendo, né, que essa liminar, esse argumento teve muito peso, né, terminou... como é que está aqui? Na quinta-feira, além de Fauzi, também foi determinado o afastamento do procurador jurídico André Beda e do gerente de saúde Paulo César Rodrigues dos Reis. Também, segundo a decisão judicial, o ex-assessor jurídico do município, Péricles Garcia, o prefeito de Anastácio Douglas Figueiredo, também denunciados pelo Ministério Público Estadual, estão até o final da instrução processal proibidos de serem contratados pela Prefeitura de Aquidauana. A ação civil pública por improbidade administrativa, apresentada pelo Ministério Público Estadual, aponta indícios de fraude no processo licitatório que escolheu uma empresa para operar a publicidade oficial no município. O contrato com a Futura Comunicação e Marketing, de R$ 2.900, está suspenso judicialmente por 180 dias. O promotor que apresentou a ação também aponta a prática de desvio de recursos públicos e enriquecimento ilícito. Está aí. Agora está uma briga danada sobre os expulsos do PPS, né? Então, essa briga vai render bastante. Vamos ficar atentos, né? Porque vai dar. Está dando muito o que falar também o caso do Aécio, né? Senador Aécio Neves, que teve a carteira de motorista apreendida porque estava vencida no Rio de Janeiro, madrugada, quando em companhia da namorada saía de uma casa noturna, caiu numa barreira e recusou, né, a fazer o teste do bafômetro. O que pegou mesmo não foi a carteira vencida, foi ele ter recusado fazer o teste do bafômetro. Eu acho que se ele não estava bêbado ou com alto teor de alcoolemia, ele, como político que deveria ter, né, aceito fazer de pronto, né, o teste. Eu não estava bêbado mesmo, né, faz o teste. Não fez o teste e aí complicou. Agora, estou vendo aqui, ó, que a irmã do Aécio diz que ele está sofrendo uma ação orquestrada. Quem é o maestro dessa orquestra, dona Andréa?
Presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social, Servas, de Minas Gerais, a jornalista Andréa Neves, afirma ontem que a enxurrada de críticas ao seu irmão, senador Aécio Neves, que flagrado com a carteira nacional vencida, se recusou a fazer teste do bafômetro em uma blitz do Rio de Janeiro, foi uma ação orquestrada para desgastar o tucano. Mas ela disse não acreditar que a imagem de Aécio tenha sido prejudicada pelo episódio e que o caso já foi devidamente esclarecido. A jornalista considera que o tucano cometeu apenas um equívoco. Ah, se fosse eu! Um equívoco infelizmente cometido por muitas pessoas de bem, que é não prestar atenção na data de vencimento do documento de habilitação. Só que o documento vence e depois tem 30 dias para o cidadão, regularizar a situação junto ao Detran, né? É lá, fácil regularizar, está aqui, rapidinho regulariza, né? Aí ele caiu na blitz, estava com carteira vencida, o pessoal queria que ele fizesse o teste do bafômetro, ele não fez, fazer teste do bafômetro não é obrigado a fazer, e foi isso, né? O carro foi liberado, porque ele arrumou um motorista para tocar, ele não podia tocar, a namorada talvez, com certeza também estava com o documento vencido, ou nem tinha documento de carteira nacional de habilitação. E aí virou toda essa história, né, que está rendendo muita conversa, né, porque o que eu já vi de ontem para hoje aí nas redes sociais é uma coisa, né, extraordinária, especulação, que todo mundo, todas as pessoas ilustres bebem e tal. Agora, beber, tudo bem. Agora, primeiro, um homem que faz as leis, é senador que faz as leis, andar com a carta vencida. Um homem que faz a lei do bafômetro, que quem fez a lei do bafômetro foi o Congresso Nacional, né? Ele que criou a lei do bafômetro. Não querer se submeter à lei do bafômetro, e tudo isso aí que vai pegando mal, é claro, o adversário vai em cima, né? Vai em cima, porque se isso tivesse acontecido com uma pessoa do governo, com certeza o senhor Aécio Neves teria feito um discurso no Senado, para exigir a cabeça do funcionário e tal. Com certeza. Ele, o Álvaro Dias, né, Demóstenes Torres, os vestais da moralidade política desse Estado, desse país, naturalmente teriam feito, né, um estardalhaço do diabo. E está certo, acho que é por aí. Democracia é isso. É transparência. É vida pública, publicada. Fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco vamos falar aqui sobre repercussão do Dia do Índio na Assembleia Legislativa. Daqui 3 minutos. Precisamos de 1 minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência em massa.
A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul. Pois é, a Câmara Municipal, aliás, a Câmara também, né? Mas a maior repercussão à vida no Dia do Índio, nas hostes políticas do Estado, foi na Assembleia Legislativa, né? Teve 2, 3 discursos, pelo menos 3 discursos, né, na Assembleia, e uma parte infeliz. 3 discursos e uma parte infeliz. Um da deputada Mara Caseiro, né, em defesa do índio, da cidadania e tal. Outro do deputado Pedro Kemp, na mesma linha, apresentando aquilo que as reivindicações mais imediatas dos índios de Mato Grosso do Sul, que são 5, né? 5 que ele vai expor daqui a pouco. E o discurso do deputado Zé Teixeira, já conhecido, né? Inimigo público número 1 do direito do índio e do negro. Direito do índio e do negro, para ele que... E neste discurso do Zé Teixeira, aliás, o deputado Zé Teixeira perdeu a grande oportunidade de não fazer nenhuma homenagem ao índio, né? Deixar o dia do índio passar em branco para ele, já que ele abomina, né, o índio, apesar de ele realmente não gosta do índio, tem as razões que ele expõe lá, não é não gostar, ele não gosta mesmo, né? Ele índio, índio e negro e minorias, para ele fazem parte de uma sociedade inferior à dele, né? Pelo menos é dos discursos que ele tem feito. Eu tenho a interpretação que eu dou aos discursos do deputado Zé Teixeira, a interpretação que eu dou é essa. É possível até que eu esteja completamente errado. Mas ontem, né, o deputado Zé Teixeira conseguiu ser superado em matéria de discriminação e preconceito pelo colega dele, né, também grande proprietário rural da região de Paranaíba, deputado do Partido Popular Socialista, né, do PPS, deputado Diogo Tita. Eu tenho dado muita cobertura aqui ao trabalho do deputado Diogo Tita na Assembleia Legislativa, porque ele realmente é um deputado muito operoso, mas não conhecia essa face, né, de preconceito contra o índio, contra as minorias, num discurso, né, extremamente reacionário, nesse pequeno aparte que ele deu que lhe foi concedido pelo deputado Zé Teixeira. Eu quero que você ouça com bastante atenção as afirmações do deputado Diogo Tita. Deputado Zé Teixeira, eu percebo que o deputado Kemp e o deputado Zé Teixeira conhecem muito mais do que eu sobre os problemas indígenas, sobre os conflitos agrários. Eu tenho uma visão muito diferente do índio. Hoje nós estamos aqui falando em comemoração ao Dia do Índio. Eu ouvi hoje colegas meus que não tem nada para comemorar. O que se pergunta, o que eu gostaria de perguntar, é a hipocrisia. É a hipocrisia de dizer hoje é Dia do Índio. Será que aquele índio lá quer ser índio? Eu nunca perguntei. Porque o ser humano, um órgão indígena, pode ser perfeitamente substituído por um órgão de um branco. Eu quero ver se alguém quer viver na miséria, sem informação,
no atraso, sem saúde. A questão tem que ser sem hipocrisia. Você é obrigado a ser índio? Não, eu não quero ser índio. Não, você é obrigado a ser índio? Não, as pessoas estão na margem da rodovia porque quer integrar a sociedade. O homem não é uma ilha, é um ser eminentemente social. O índio não é diferente. O índio quer terra para caçar, se não existe caça, não existe mais peixe. Vamos ver as coisas sem hipocrisia. Eu acho que o índio tem acesso ao financiamento bancário, ele domina a tecnologia de produção, ele vai comer o quê? Isso é dever do Estado. Isso é dever do Estado. Então são problemas que não adianta a hipocrisia dizer, lá, os Estados Unidos exterminou todos os índios, agora as ONGs internacionais. Não. Eu quero um dia fazer uma pergunta. Já visitei muitas aldeias indígenas, mas nunca perguntei, já concluo, senhor presidente, se o índio quer ser índio. Se o índio é sinônimo de ignorância, de embriaguez, se o índio é sinônimo de atraso. Eu duvido que um índio aculturado como os nossos, deputado Pedro Kemp, eu duvido que as pessoas querem viver na miséria. Eu não tenho dúvida, senhora presidente, já concluindo, que o índio, que a comemoração que eu quero para o dia do índio, é a integração social efetiva do índio com o branco, com o pardo, numa pacificação global, porque só a terra, o que vai adiantar a terra para o índio? Nada. Essa é uma oportunidade que eu tenho de expressar a minha ideia, e quero agradecer a Vossa Excelência, deputado Zé Tedinho, pela concessão do tempo. Muito obrigado. Pois é, deputado Tito, o senhor perdeu a grande oportunidade de ficar quieto, né? Não fala nada. Porque o que o senhor falou aí, um ajuntamento, um desarrazoado de bobagens, uma verdadeira manifestação de desprezo ao índio. Ora, perguntar ao índio, você quer ser índio? Perguntar ao negro, você quer ser negro? Não, não quero ser negro. Não, você vai ter que ser negro. Perguntar ao índio, você quer ser índio? Não, não quero ser índio. Então, mas você é obrigado a ser índio? Ó, deputado, o índio não nega a sua raça. O negro não nega a sua raça. O branco não nega a sua raça. Ninguém nega a sua raça. Por que o índio vai negar a sua raça? O índio que nega a sua raça, ele ou faz as exceções, é para se preservar do preconceito, da discriminação do próprio índio, de brancos, né? Ele pode negar a raça. Mas eu não conheço índio que nega a sua raça. E índio, deputado, não é sinônimo de miséria, não é atrás disso que o índio anda, não. A cultura do índio é diferente. Mas o índio não quer viver na miséria, porque se ele está reagindo, se ele está querendo, lutando pela terra que ele acha que tem direito, e a Constituição lhe dá esse direito de lutar, ele está fazendo exatamente porque quer escapar da miséria, da desinformação, não quer ter problema de saúde. Ele quer uma integração, ele quer ser cidadão. Sim, ele quer ser cidadão, mas cidadão com cidadania. Não cidadão de segunda classe, como tem sido jogado por aí. Deputado Tita, ele não mora numa região que tem índio. Ele mora é claro, ele tem acesso, né, mas mora numa região distante das aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul, a região da Grande Dourado, região de Amambai, região de Aquidauana, Miranda e até Corumbá, que tem os guatoches. Então ele não convive, né, aquele ambiente, porque tem uma cultura. E é triste, né, você ter que falar isso. Mas existe uma cultura de preconceito, de discriminação racial. Em Dourados, Amambai, Aquidauana um pouco menos, Corumbá bem menos, Miranda um pouco acentuado. A cultura contra o índio, né? de considerar o índio um cidadão de segunda classe, de não ter o menor respeito ao índio, de isolar o índio. Amambai, eu vi Amambai há cerca de 10 anos atrás, era simplesmente inadmissível o que acontecia. Uma pessoa que chegava de fora via o tratamento que era dado ao índio. E aquilo ali era uma coisa meio natural na região. Meio natural, é como se fosse uma coisa normal, aquele processo de preconceito e discriminação contra o índio.
Então, deputado, pode percorrer as aldeias urbanas e rurais e perguntar ao índio: você quer ser índio? O senhor vai ouvir uma resposta unânime. Todos querem ser índios, mas todos querem ser cidadãos. Todos querem ser respeitados como cidadão. E não é o governo, não, deputado. Não é o governo que é o responsável, não. Somos nós, sociedade, é que somos responsáveis por isso. Nós é que discriminamos. Nós é que não queremos garantir o direito ao índio. Porque nós tomamos a terra do índio. O índio não tem mata para caçar, porque nós derrubamos a mata do índio. O índio não tem rio para pescar, porque nós poluímos o rio do índio. Então nós temos um compromisso, né? Nós temos que pagar uma conta ao índio brasileiro. Uma conta que não vai ser paga com terra, mas uma conta que vai ser paga com cidadania. E o que é a cidadania, deputado? Não é da terra. Quem tem índio que tem a terra, já está determinado. Ele faz a terra dele o que ele quiser. Ele deixa virar quiçaça, ele desmata, ele faz o que ele bem entender. É dele a terra, é um direito que ele tem. Agora, o índio que não tem terra e não tem mais terra para dar para índio, ele tem direitos. E é esse direito que o deputado tem que estar buscando. Não é não a integração, porque esse negócio de integração e miscigenação já foram políticas usadas há séculos nesse país. E só serviram para exterminar, para acabar com o índio. Aí salvou, né, as homenagens, salvaram as homenagens ao índio, o discurso da Mara, deputada Mara, que a gente não tem aqui, a Mara Caseiro, e este que você vai ouvir rápido, né, com poucas palavras, do deputado Pedro Kemp, onde ele, deputado do PT, que tem uma convivência bem aproximada com os índios de Mato Grosso do Sul, com as organizações que tratam da questão indígena, ele vai fazer indicando as 5 necessidades mais urgentes, as 5 prioridades dos índios em Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir o deputado Pedro Kemp. No Mato Grosso do Sul, já que hoje é considerado o Dia do Índio, e como eu tenho uma caminhada junto às comunidades indígenas, tenho acompanhado a luta, as reivindicações, desde quando assumi a Secretaria de Estado de Educação, quando eu passei a conhecer melhor estas comunidades através da implantação da chamada educação escolar indígena, eu quero aqui trazer um pouco das reivindicações dessas comunidades, reivindicações que eu sempre escuto quando vou às aldeias ou nas assembleias das lideranças Kaiowá-Guarani, chamadas de Atiguaçu, ou nos encontros com as comunidades terena. E eu elencaria 5 pontos que são prioritários nas reivindicações das comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. E eu não vou falar por ordem de prioridade, pela importância. Vou deixar inclusive o ponto central por último, mas quero começar pela educação. As comunidades indígenas consideram um valor a educação escolar. Elas reivindicam, desejam escolas nas aldeias, mas não qualquer tipo de educação. As comunidades indígenas têm clareza de que pretendem uma educação diferenciada, a educação específica indígena, com o resgate e a valorização da cultura da etnia, da comunidade, inclusive usando a alfabetização na língua materna, resgatando a língua materna
e o português, obviamente, né? Uma educação bilíngue, mas nunca deixando de lado o conhecimento tradicional, a cultura, as tradições da comunidade. Então, é esse tipo de educação. E para isso, deputada Mara, eu trago aqui uma reivindicação das comunidades. Elas desejam a realização de concurso público para professores indígenas, formados, obviamente, né, habilitados, porque hoje nós já temos muitos professores indígenas formados no nível médio, no curso Araverá, por exemplo, várias turmas já se formaram, aqui nas comunidades terena, várias turmas formadas, e agora na faculdade também, até porque já temos na UFGD em Dourados um curso superior indígena, já temos aqui em Aquidauana curso superior indígena, já temos muitos profissionais formados na UCDB, na Uniderp, na UEMS, então já temos professores habilitados, e as comunidades agora querem concurso público específico para os professores indígenas atuarem nas escolas indígenas. Nada melhor do que o professor da comunidade, que fala a língua materna e que conhece a cultura, que conhece as tradições, para trabalhar essa proposta da educação escolar indígena específica e diferenciada. Então, na educação, eu queria registrar esse ponto. Claro que existem outras reivindicações, construção de escolas, melhoria na infraestrutura das escolas já existentes, profissionais, merendeira, tudo isso é reivindicação da comunidade. Segundo ponto, o segundo ponto é segurança, segurança nas aldeias. E eu até ontem tive numa reunião com o deputado Júnior Mock, junto ao FORCEP, né, o Fórum de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul, com as entidades que nos provocaram para a realização de uma audiência pública aqui na Assembleia, e nesta reunião nós discutimos o ponto da falta de segurança nas aldeias indígenas, principalmente na região sul do estado, no Cone Sul. Nós temos muitos assassinatos, conflitos, uso de drogas e até abuso sexual, né, contra crianças. Então, as comunidades indígenas estão reclamando segurança. Agora, tem um problema sério aí, que é da competência. A Polícia Civil e a Polícia Militar não podem entrar nas aldeias sem autorização da Polícia Federal ou da FUNAI, né? A segurança deveria ser prestada pela Polícia Federal, mas a Polícia Federal não tem um efetivo, né, suficiente para atender todas as comunidades indígenas, para fazer ronda nas comunidades, estar ali presente. Então nós precisamos resolver esse impasse. A competência nas aldeias é da Polícia Federal, mas me permite se uma ela... parte, deputado? Vou permitir. Mas se ela não consegue atender, deputada, tem que haver uma parceria, né, um convênio, para que a Polícia Militar, Civil também possam dar uma retaguarda aí nesse sentido. O que não pode é que as comunidades aí fiquem... A questão da segurança é o segundo ponto que eu trago aqui. Nós precisamos, não podemos deixar as comunidades ali vivendo essa situação. Os índios estão se matando, estão sendo mortos, né, nos conflitos de terra, enfim, não dá para continuar. Bebida alcoólica, uso de drogas. O terceiro ponto é a questão da saúde, né? Os índios reclamam muito da assistência à saúde e nós precisamos que agora a Secretaria Especial de Saúde Indígena se organize o mais rápido possível para que possa atender, realizar as consultas, medicamentos, né, em condições para atender as comunidades. O quarto ponto é a produção. Muitas comunidades, e aí eu quero chamar a atenção para a realidade da etnia terena. Aqui, 2 irmãos do Buriti, Cidrolândia, Aquidauana, Miranda, tem as comunidades terena que tem a vocação para a agricultura. Só que muitas vezes falta o óleo diesel, tem lá o trator
né? O governo distribuiu, falta óleo diesel. Tem lá a máquina para preparar a terra, mas não tem como colocar em funcionamento, e a semente em tempo hábil. Não pode mandar a semente também depois da época do plantio, porque aí não dá mais, né? Então, essa maior assistência técnica às comunidades indígenas que querem produzir, que têm vocação para a agricultura, para que elas possam garantir a sua subsistência nas comunidades. Então, essa é uma questão. Para as comunidades Kaiowá-Guarani, importante desenvolver projetos de geração de renda, de recuperação das florestas, porque lá também é uma outra realidade, né? Não são índios assim tão vocacionados à agricultura, mas tem que ver outras formas da produção. E para terminar, falei que ia deixar a última questão, a quinta questão, que é a da demarcação das terras indígenas. Eu sei que esta é a principal reivindicação, principalmente na região sul do estado, na região das comunidades Kaiowá-Guarani. Muitas pessoas gostam dos índios, mas enquanto eles estão quietos, no seu canto, calados. E depois, quando eles começam a abrir a boca para reivindicar o seu território, o seu direito de acesso à terra para viver com dignidade nos seus territórios tradicionais, aí o índio deixa de ser bom. Ou ele foi manipulado por alguém, ou tem uma ONG internacional, ou tem alguém por trás, aí já não é bom mais, né? Então nós temos que pôr o dedo na ferida. As comunidades Kaiowá-Guarani têm o mesmo direito que aquelas outras comunidades que já têm suas terras garantidas, e os mesmos direitos, como disse aqui a deputada Mara, como brasileiros, como cidadãos, como nós, cidadãos brasileiros, eles têm o direito de viver num pedaço de chão. 2 minutos, Vossa Excelência, dispõe. Vou concluir, senhor presidente. Viver num pedaço de chão que é seu território tradicional, onde realizou a sua cultura, onde realizou a sua história, onde viveu com seus parentes, para que eles possam viver com dignidade. Nós passamos daqui para Dourados. Na metade do caminho tem uma comunidade indígena na beira da estrada. E aí podemos questionar de onde vieram, o que aconteceu, etc. Mas no mínimo, a cena é chocante. A cena é violenta. A cena é dramática. Nós podemos assim até questionar do que os índios reivindicam, mas nós não podemos deixar de concordar que é uma situação de violação extrema dos direitos humanos. Pessoas idosas com 70, 80 anos, crianças, deputado Cabombi, na beira da estrada, correndo risco de vida, quando chove ficam ali no meio da lagoa que se forma, e sem qualquer dignidade, sem água potável, sem comida. Então, essa situação dessas comunidades precisa ser resolvida. Nós não podemos varrer para debaixo do tapete. E nós não podemos chegar no dia do índio e simplesmente falar parabéns às comunidades indígenas. Nós temos que garantir que essas comunidades indígenas possam viver como cidadãos brasileiros que são e que têm os mesmos direitos que nós temos. Então, senhor presidente, para fechar, estes 5 pontos que eu elenco aqui como importantes para que as comunidades indígenas possam viver dignamente. Educação escolar indígena específica diferenciada. Saúde, atendimento à saúde indígena. Segurança nas aldeias. Produção e a demarcação dos seus territórios. Muito obrigado. Discurso do deputado Pedro Kemp, veemente, né, na defesa dos índios e dos direitos dos índios. Eu acho que o mínimo que tem que fazer é isso, defender os direitos do índio. Vamos fazer integração, né, o discurso do deputado Tito. Vai integrar como, né? Você tem que integrar, você tem que ter, você tem que abrir mão de alguma coisa numa política de parceria, porque integração para mim é parceria. Então
você vai abrir mão de alguma coisa para que o parceiro que não tem nada possa se integrar. Porque senão ele vai se entregar, né, às suas conveniências e tal, e não resolve nada. Então, acho que a solução está na lei. É cumprir a lei e acabou. Rapidinho aqui o que abre e o que fecha no feriado da Semana Santa em Campo Grande. O comércio vai funcionar normalmente na área central nesta quinta-feira, dia 21, no sábado e no domingo, parando apenas no feriado de sexta-feira santa, dia 22. No shopping Campo Grande, o funcionamento das lojas será normal na quinta, das 10 às 22 horas. Na sexta-feira, apenas a praça de alimentação funciona das 10 às 22 horas e o cinema a partir das 11 horas da manhã. No sábado e no domingo, as lojas funcionam no horário habitual, fechando naturalmente na sexta-feira. Os bancos fecham nesta quinta-feira, quer dizer, quem tiver que mexer com o banco tem que aproveitar hoje, que a partir de amanhã já o banco fecha, para voltar só na segunda-feira, dia 25. O Poder Judiciário fechado, né? Justiça fechada, totalmente fechada, até o dia 25. O Fórum de Campo Grande não abre. Haverá apenas sistema de atendimento com juiz de plantão. As delegacias em Campo Grande, quem precisar de atendimento das delegacias deve procurar a delegacia do Pronto Atendimento Comunitário DEPAC, conforme a área de atuação. Na capital, a região sul é atendida pela unidade 2, que fica na Vila Piratininga. Ocorrências da área norte serão atendidas na unidade centro, que fica na rua Padre João Cripa. A CEPOL não vai funcionar. Unidades de saúde, na quinta e sexta não funcionam os centros regionais de saúde Coronel Antonino, Guanandi, Moreninha 3, Nova Bahia, Tiradentes e Universitário. Vou repetir, onde não funciona em Campo Grande: Coronel Antonino, Guanandi, Moreninha 3, Nova Bahia, Tiradentes e Universitário. E as unidades de pronto atendimento UPA da Coronel Antonino e Vila Almeida. Os demais funcionam tudo normal. Hemosul, quinta e sexta-feira, o setor de coletas estará fechado. No sábado funciona das 7 ao meio-dia e no domingo fecha de novo. Governo estadual e municipal, segundo a assessoria de imprensa, seguindo a tradição dos anos anteriores, as repartições públicas não abrem. Funciona apenas serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública e fiscalização. Tá bom? Isso é o que funciona. O que tem mais coisa que não funciona aqui, que funciona e não abre e fecha no feriadão da Semana Santa. Tá bom? Tempo esgotado, nada mais havendo a tratar. Vamos encerrando o presente programa, que vai voltar só na segunda-feira, às 8h30 da manhã. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por sua preferência. Muito obrigado ao pessoal que acompanha a Via Morena através das emissoras Via Morena, Brasília TV Web.com, tvcorumbá.com, tvaquidauana.com, tv treslagoas.com, tvcoxim.com, tvdourados.com. Um abraço muito forte para todo mundo, em todo mundo ligado na viamorena.com. Um abraço muito forte para Campo Grande, para o meu querido estado do Pantanal, e tchau, Pica-Pau. Tchau, Pica-Pau. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata.
A dengue estará onde você estiver. Por isso, o agente de saúde visita a sua casa com frequência. Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito até nos lugares mais difíceis. Receba, acompanhe, aprenda. Dengue se combate com atitude. Estado de Mato Grosso do Sul.